Você sabia que se executar furos em vigas de forma inadequada ou até mesmo o local, o posicionamento desses furos de forma incorreta pode danificar ou até mesmo comprometer o sistema estrutural da edificação? E é exatamente por isso que eu fiz este vídeo para mostrar a você as formas corretas aqui na prática de como e onde realizar furos em vigas de forma segura. Então, se você precisa realizar furos em vigas aí de forma segura, sem comprometer a estabilidade, a segurança da edificação, fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você não vai ter mais nenhuma dúvida sobre esse assunto. E claro, se tiver, comente aqui embaixo, deixe o seu comentário, a sua pergunta, que nós vamos te responder. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro aqui na RV Engenharia Civil. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho. Deixe o like aqui no vídeo também, se esse conteúdo faz sentido para você e te ajuda de alguma forma. E vamos lá avaliar furos em vigas de forma técnica e adequada. Só para contextualizar, a cliente moradora deste apartamento está fazendo uma reforma neste apartamento e precisou realizar 13 furos em vigas. Claro que de forma espalhada para a passagem de infraestrutura das instalações elétricas e de ar-condicionado. E aí nós fomos contratados para avaliar tecnicamente como é que deveriam ser feitos esses furos, onde deveriam ser feitos esses furos. E aí a gente vem aqui no local, faz toda a análise, as medições que nós já vamos mostrar e monta o laudo de furo em vigas. Então, só para mostrar aqui um passo, nós viemos no local, marcamos exatamente onde deve ser feito o furo, que nós vamos mostrar para você na prática, e aí identificamos em planta também esses furos, né? Identificamos onde estão passando as vigas e montando esse relatório para entregar para o síndico, né? Um relatório aí obrigatório, também com a emissão da RT, anotação de responsabilidade técnica por esses serviços. E agora nós vamos te mostrar aqui o que nós fizemos na prática para você entender como é que funciona mais esse tipo de serviço. O primeiro passo é nós verificarmos as dimensões dessa viga, tanto a base da viga, para saber ali mais ou menos o comprimento, né, do furo, nós também sabermos a altura dessa viga. Em alguns casos é importante a gente saber a resistência da viga também, aí a gente traz o esclerômetro para ter uma ideia da resistência superficial. Então, para saber mais ou menos a ideia do tamanho da viga, a gente pode fazer ou mini furos aqui na alvenaria e ir subindo até encontrar a viga, e aí a gente vai saber até onde a viga está indo, ou então a gente pode usar um aparelho detector de metais, como é esse daqui, por exemplo, que eu tenho da Bosch, que ele verifica onde está a barra de aço. A gente identificando a barra de aço positiva, que é a barra de aço que fica na parte de baixo da viga, a gente consegue estimar ali a altura dessa viga. Então eu coloco o aparelho aqui na alvenaria e vou subindo ele até identificar o centro da barra de aço dessa viga. Então eu sei, ó, através da parte que mostra o centro da barra de aço, eu sei que está aqui a barra de aço positiva dessa viga. Então, a partir do momento que ele não apita mais, eu tenho certeza aqui que a viga está passando aproximadamente nesta altura aqui. E aí eu posso vir até com um ensaio destrutivo, né, quebrar a alvenaria aqui para ver realmente se essa viga está indo até aí. E aí com isso eu meço, né, a viga vindo até aqui, eu meço qual que é a altura dessa viga. Lembrando que a viga ela não vai somente até a laje, a viga ela vai até a parte superior da laje. Nós verificamos que essa laje aqui, ela tem aproximadamente 10 centímetros de espessura, 10 centímetros de altura. Então aqui, se nós tivermos aqui, ó, 30 centímetros de altura da viga, aproximadamente, nós temos mais 10 centímetros da laje, totalizando aí aproximadamente 40 centímetros de altura da viga. Essa dimensão da altura da viga vai ser importante para a gente fazer os próximos passos que eu vou te mostrar agora. Só mais um exemplo, eu vou mostrar aqui como é que a gente pegou a altura da viga de uma forma mais simples. Aqui é uma parede que ela foi demolida e eu tenho certeza que a viga está aqui, ó, que eu encontrei o elemento de concreto armado. E aí eu vejo aqui qual que é a altura da viga, como eu mostrei para vocês, e realmente bate com a medida que pegamos lá, ó, 30 centímetros de altura da viga até a laje. E aí somamos mais 10 centímetros ali que a viga vai acompanhar a altura da laje, e aí nós temos 40 centímetros de altura da viga. Se quisermos pegar aqui a largura da viga, a gente também mede com a trena de forma mais fácil e prática. O segundo passo é verificarmos onde estão os apoios dessas vigas, ou seja, os pilares. E aí, ó, por exemplo, aqui, essa viga que também está passando aqui, eu noto que ela está apoiada neste pilar aqui. Igor, mas como é que você sabe que existe um pilar? Da mesma forma.
eu venho aqui com o aparelho detector de materiais. Aqui tinha uma alvenaria, nós passamos, né, já foi feita a demolição dessa alvenaria, nós passamos o aparelho na ocasião e não verificamos nenhum elemento em aço, só que aqui a gente encontra um elemento em aço. Nós verificamos que aqui realmente tem um pilar. Então, apesar de estar embutido na alvenaria, por isso que é muito importante contar com uma avaliação para nem tudo é alvenaria. De repente nós temos um pilar embutido em alvenaria que a gente não consegue enxergar a olho nu, e aí nós enxergamos esse pilar aqui e vemos que realmente não poderia demolir essa parte. A cliente até tinha o desejo de demolir toda essa parte, mas como havia um pilar, nós não permitimos a demolição. Então eu sei que essa viga está apoiada neste pilar, e se você vier aqui um pouquinho mais para cá comigo, você vai ver que também há um outro pilar aqui, que é o pilar da fachada do prédio, né? Este pilar aqui. Então, com isso, a gente consegue detectar também quais são os pontos de apoio dessa viga. Ou seja, daqui e até lá, e medindo, a gente consegue também encontrar o comprimento biapoiado. Que é isso? É o comprimento que se apoia em dois pilares. É o comprimento da face, tá? A gente não precisa pegar necessariamente o eixo. A gente vem da face desse pilar, que é exatamente aqui, e mede até aqui, que é a face desse outro pilar. Então é algo mais simples de se fazer e a gente consegue obter aí o comprimento biapoiado. O terceiro passo é definirmos a altura da linha neutra dessa viga. Igor, mas como assim linha neutra? O que é isso? Eu vou explicar aqui de uma forma mais simples e didática para você entender. A linha neutra é o que divide a parte comprimida e a parte tracionada da viga. Igor, ainda não estou entendendo nada, me resume isso daí. Beleza, aqui temos a viga, certo? Então, nós pode perceber que tem dois furos ali já executados. Aqui existe a viga, e a viga, ela possui a parte superior da viga, ela está sendo comprimida, que nós falamos que é a parte comprimida da viga, aquela que está recebendo as cargas. Por exemplo, a carga proveniente da laje, a laje que está apoiando nessa viga, a carga proveniente da alvenaria que está no outro pavimento. Então, as cargas atuantes em cima dessa viga, elas fazem com que a região da parte de cima seja a parte comprimida da viga. E a parte de baixo dessa viga é a região tracionada. Então, numa analogia bem simples, a gente tem a minha mão aqui, que representa a viga, nós temos a carga distribuída em cima dessa viga, e a parte de cima dela vai estar comprimida, sofrendo essas cargas de compressão. A parte de baixo da viga, ela tende a flexionar com todas essas cargas em cima. Então, à medida que a parte de baixo ela flexiona, abre-se aqui as fibras dessa viga na parte inferior. Então, nós falamos que a parte de baixo ela está sendo tracionada, ok? Então, com isso, a gente tem as armaduras positivas dessa viga que vem na parte de baixo dessa viga, que são as armaduras que são responsáveis por combater essa flexão e essa tração na parte de baixo. Sabendo disso, agora a gente sabe que a parte de cima da viga ela é comprimida e a parte de baixo dela ela é tracionada. E aí, tendo essa divisão, existe uma linha que divide a parte comprimida e a parte tracionada, né? Uma hora a parte comprimida tem que acabar para a parte tracionada iniciar. E aí é onde exatamente a divisão dessa zona de compressão e tração é a linha neutra, é a linha que divide a parte comprimida e a parte tracionada. Existe cálculo para isso, existe procedimentos de se calcular que levam em consideração diversos fatores que a linha neutra está exatamente no meio da viga. Então, se a viga ela tem 40 centímetros de altura, como nós vimos anteriormente, a linha neutra vai estar aproximadamente a 20 centímetros dessa viga, que é a metade dela. Definida a altura da linha neutra dessa viga, e como eu comentei, o furo tem que ser da linha neutra para baixo, ou seja, na parte tracionada dessa viga, definimos um outro parâmetro que é a distância do furo em relação à face de apoio, que deve ser de pelo menos 2 vezes a altura da viga. Nós falamos que é 2H, onde H é a altura da viga. Comentamos anteriormente que essa viga tem 40 centímetros de altura, certo? 2 vezes 40 centímetros dá 80 centímetros. Ou seja, nós temos que pegar a face de apoio, lembra que comentei da face de apoio aqui do pilar, a face de apoio, 2 vezes 40, 80 centímetros marca aqui, ou seja, esse furo ele tem que ser daqui, 80 centímetros, para lá, tá ok? Então, 80 centímetros da face de apoio. Perceba que nós temos aqui o furo que ele passa 80 centímetros aqui, então tá tudo bem. Ele não poderia ser daqui para cá, que aí não respeita essa condição.
Repara que esta viga aqui, que foram executados os furos, esse primeiro furo aqui tem uma distância daqui, porém aqui não é uma face de apoio, porque aqui não tem nenhuma viga ali em cima, nenhum pilar aqui. O pilar ele está mais afastado daqui. Então é muito importante a gente ter uma concepção estrutural ali para identificar onde estão as vigas, onde estão os pilares. Um exemplo clássico que a cliente queria furar essa região aqui, vocês podem perceber, só que nós viemos com o aparelho detector de materiais e vimos que aqui não se trata de uma viga, é somente uma alvenaria. Então eu falei, aqui está tranquilo, né? Pode furar, não se trata de alvenaria estrutural, pode furar, não tem problema nenhum. Então esse daí não foi considerado, né, um furo em viga. Bom, então esse furo aqui, para resumir, ele poderia estar até mais para cá para o lado, porque aqui não se trata de uma face de apoio. Pode-se realizar 2 furos em uma mesma viga, em um mesmo tramo de viga? Pode, mas também tem que respeitar aquela mesma condição da face de apoio, que é em relação a 2 vezes a altura da viga. A altura da viga 40 centímetros, 2 vezes 80. Então, a distância entre a face dos furos deve ser de pelo menos 80 centímetros. Foi igual neste caso aqui, ó. Então, nós pegamos este furo aqui que nós vimos, pegamos aqui a face deste furo, e temos que espaçar pelo menos 80 centímetros. 80 centímetros está marcando aqui, ó. 80 centímetros está marcando aqui, onde eu fiz essa marcação com a caneta. 80 centímetros está aqui. Então o furo tinha que ser daqui para lá, ok? Então existem 2 furos no mesmo tramo de viga, porém espaçados aqui da face de apoio a mais de 80 centímetros, a mais de 2H. Igor, existe um diâmetro máximo para esses furos? Sim, de acordo com a norma 6118, projeto de estruturas de concreto, exatamente no item 13.2.5.1, que inclusive fala tudo que eu estou falando neste vídeo, está lá neste item dessa norma, fala que o diâmetro máximo deve ser de 12 centímetros ou H sobre 3. Novamente, H é a altura da viga. Neste caso aqui, nós temos uma altura de 40 centímetros. 40 dividido por 3 dá 13 centímetros. 13 centímetros a gente compara. Ela fala ou 12 ou H sobre 3. 13 centímetros é maior que 12, ou seja, a gente tem que furar no máximo 12 centímetros, tá ok? E agora, se por exemplo minha viga fosse de 30 centímetros de altura, H sobre 3, 30 dividido por 3, é 10. Ou seja, eu tenho que pegar 12, que a norma fala, ou H sobre 3. Nesse caso, H sobre 3. Sempre o menor valor. Então, resumindo, 40 dividido por 3, 13, aproximadamente 13. O menor valor entre 12 e 13 é 12. Então, tem que furar no máximo 12 centímetros de diâmetro. Se a altura da viga fosse 30, 30 dividido por 3 é 10. Tem que pegar o menor valor entre 10 e 12, que é 10. E eu obedeço essa característica. Definidas todas as condições anteriores, nós temos que agora tomar cuidado com as armaduras, que em hipótese alguma o furo ele deve seccionar uma armadura. E aí a gente vem novamente com o aparelho detector de materiais. Então percebemos aqui, ó, que o detector encontra uma barra de aço centralizada aqui. Então eu venho com a caneta aqui própria para marcação e marco aqui onde está achando um estribo. Aqui, novamente, ele acha o centro de um estribo e eu marco aqui, e assim por diante. Vou marcando aonde ele acha o centro de cada estribo, e aí, de acordo com as regras anteriores, né, nós temos aqui o espaçamento dos estribos, nós viemos aqui com um gabarito, que aí depende ali do diâmetro do furo, respeitando a altura da viga, respeitando o diâmetro máximo, posição, distância entre apoios, a gente vem. Então, por exemplo, vou fazer um furo aqui, respeitando todas as condições. Entre os estribos, a gente vem, faz uma marcação aqui da onde que o pessoal tem que furar, coloca aqui, por exemplo, que é o furo 1, vamos falar um exemplo, e aí registra uma foto desse furo aqui, coloca no laudo também, de acordo com a planta, se tiver, e aí o pessoal da execução pode vir aqui e saber que o furo ele tem que ser exatamente aqui, seguindo todos os procedimentos padrões que a gente também coloca no laudo, né, de acordo com a furação, né, serra copro própria, a gente tem que também, recomendável molhar o local para a perfuração ser feita à base de água. E aí tem um outro detalhe que é muito importante, que a gente tem que respeitar o cobrimento das armaduras. Infelizmente, os furos eles acabam deixando com que a armadura ela fique com um cobrimento um pouco
menor do que o necessário, requisitado também pela 6118. Então, todos os furos, depois de executados, a gente recomenda que se passe um produto aqui que vai proteger aquele concreto. Por exemplo, uma argamassa polimérica, ou então algum outro produto que vai restabelecer, que vai proteger mais essa estrutura devido ali a uma diminuição do cobrimento dessas armaduras. Finalizadas todas essas etapas, tiramos fotos de todos os pontos, colocamos em laudo técnico para, além de registrar fotograficamente tudo, ainda damos recomendações e, claro, colocamos a nossa responsabilidade técnica aqui, anexamos a RT, anotação de responsabilidade técnica obrigatória para esse tipo de serviço, e aí entregamos para o cliente com uma via encadernada, né, de preferência. Aí também tem a via digital, com assinatura digital, que nós disponibilizamos aí para todo o pessoal responsável da obra e ficamos à disposição também para caso surjam dúvidas na hora da execução. De preferência, se possível, nós também acompanhamos a execução para saber se está tudo de acordo com o que nós marcamos anteriormente. Não se esqueça que se você estiver precisando de um trabalho desse, especificação técnica de furo em vigas, nós estamos à disposição em todo o estado de São Paulo para fazer esse tipo de trabalho. A mesma coisa aqui que nós fizemos neste apartamento, nós ficamos à disposição. Não somente isso, nós trabalhamos com diversos tipos de trabalhos técnicos de engenharia, como laudos técnicos de patologia, laudos estruturais, laudos de reforma, laudo de inspeção predial, laudo de instalações, bem como projetos também, projetos estruturais de fundações, projetos de instalações elétricas e hidráulicas e consultoria também. Se você é profissional técnico, engenheiro, arquiteto, entre em contato conosco se você estiver precisando de alguma coisa dentro do nosso ramo de atuação e também podemos te auxiliar com uma consultoria, seja de um serviço de furo em viga, seja qualquer outro tipo de serviço que você esteja precisando que tivermos dentro do nosso portfólio. Convido você a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Engenharia Civil, para você acompanhar mais de perto os nossos trabalhos diários por lá, acompanhar-nos também na RVcast, que é o podcast próprio aqui da empresa, disponível lá no Spotify e aqui também no YouTube. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, isso é muito importante pra gente. Deixa o seu like aqui também nesse vídeo, se esse conteúdo fez sentido para você, te ajudou de alguma forma. Deixa o seu comentário também aqui embaixo, se você tiver alguma dúvida, se você quer comentar alguma coisa, que nós vamos te responder imediatamente. Então, muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos num próximo vídeo.